Ok, minha gente, programa Pimenta nos Olhos, primeira linha web rádio, Marcelo Maran. Nós estamos aqui na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. Nós estamos aí em toda a rede de WhatsApp, com vários grupos que participando, agradecendo desde já os amigos que estão compartilhando o nosso vídeo, muito obrigado. Nós estamos também com o nosso canal do YouTube, Primeira Linha Web Rádio, Marcelo Maran. Estamos também nas redes do Facebook e demais redes, Instagram, que compõem aí o nosso canal Primeira Linha Web Rádio. Nós estamos aqui com uma pauta bem interessante hoje. Vale a pena hoje, segunda-feira, dia 20 de janeiro do ano de 2020, que vocês aí assistam, mesmo que seja em parte aqui o nosso programa, tá ok? Nós vamos falar aí na primeira pauta, que é a pauta municipal, nós vamos abordar sobre a questão do concurso público de Sete Lagoas. É porque está correndo aí pelas redes sociais que o presidente Caramelo estaria adiando realizar esse concurso por medo de perder votos de várias pessoas aí que compõem aí a Câmara Municipal, que são contratados, medo de perder voto de servidores. Mas, por outro lado, nós temos, e ele vai dar aí a sua opinião, nós conseguimos conversar com o Caramelo, ele vai explicar o que está acontecendo, o que realmente, se está marcado o concurso, quando vai ser, tá ok? Boa informação para vocês. Mas, na sequência, nós teremos aí a fala do vereador Milton Martins. Esse não tem medo de perder de forma alguma o voto do servidor público, porque de cara ele já deixa aí, bastante polêmico que ele é, a sua visão sobre essa questão do concurso público, inclusive falando sobre o fato dele dever se estender às outras autarquias, o que inclui inclusive o SAI, onde ele diz que é um verdadeiro cabide de emprego. Vale a pena ver aí a polêmica do Milton Martins, que fala não só dos seus pares, como também fala desse concurso que deve aí entrar principalmente, segundo ele, no SAI, que é um verdadeiro cabide de emprego. Palavras do Milton Martins. Nós teremos também na sequência a palavra do Emílio, pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas, onde ele também aborda a sua linha de pensamento sobre o concurso público. Nas poucas palavras vai dar para você entender o que pensa o Emílio sobre essa questão do concurso público. Na sequência, nós vamos falar do caso da Hanna Carina, agora ex-vereadora lá da cidade de Jequitibá. Ela foi cassada. A Hanna, que nasceu no Rio de Janeiro, se mudou há pouco tempo para Jequitibá, conseguiu aí, esse grande feito de se eleger vereadora, começou a polemizar demais na cidade. O que aconteceu foi que ela, nessas polêmicas, nessas ações não pensadas, acabou se dando mal, foi aí, através da Câmara Municipal, cassado o seu mandato. E em seguida vocês vão ver a historinha que a gente tem para contar, o que aconteceu em seguida com a Hanna. Também nós vamos falar aí dessa polêmica que envolve aí o João Amoedo, já corre por todas as redes sociais, são muitas as discussões sobre essa questão de quem é João Amoedo, né? João Amoedo, que é aí o presidente nacional do Novo, e é o mesmo partido aí do governador do estado de Minas, o Romeu Zema, né? O Novo tem aí sob a presidência essa pessoa chamada João Amoedo, que é considerada aí por muitos, inclusive por deputados do próprio partido, como centralizador. Então existem várias polêmicas que envolvem ele. Nós temos aí o ministro também do Bolsonaro, que foi destituído, né, que saiu do Partido Novo pelo fato de estar com o Bolsonaro, entre outras polêmicas que envolvem o João Amoedo. E sobre isso nós vamos ter a opinião de um dos maiores comunicadores de Minas Gerais, né? Por que não dizer que talvez hoje o maior comunicador ainda de Minas Gerais, que é o Barbosa Neto, apresentador de televisão, ele que é uma figura extremamente respeitada e que tem aí o meu carinho e meu respeito, vai dar aí a sua opinião sobre essa questão do João Amoedo. Na sequência nós teremos aí também, nós vamos falar alguma coisa relacionada ao presidente Roberto Alvim, esse aí que foi, aliás, ao secretário Roberto Alvim, esse que caiu, né, foi secretário de Cultura do governo Bolsonaro, e por uma infelicidade de frases malditas, ele acabou caindo aí, e vamos aí ter aí a opinião de algumas pessoas, entre elas do Cláudio, Sargento Cláudio, lá de Belo Horizonte, comentarista, dizendo o que ele pensa sobre essa questão da queda aí, né? Vamos até anotar aqui, o Cláudio já deixou a sua marca, da queda aí do Roberto Alvim na Secretaria Especial de Cultura. E logo no finalzinho, essa matéria também é super interessante, vale a pena parar para poder observá-la. Nós vamos falar da Estação Mangueira, nós vamos falar da Escola de Samba Mangueira, já que nós estamos no ritmo de carnaval. A Mangueira com essa polêmica toda sobre o seu samba enredo, que envolve a figura de Jesus Cristo, a imagem, a figura de Jesus e outras pessoas ligadas ao sagrado.
ela que através das fantasias que estão sendo lançadas aí também faz alusão a grupos sociais numa politicagem só, e nós vamos ver o que acontece aí, as opiniões relacionadas a essa nova polêmica que primeiro foi a Porta dos Fundos e agora a polêmica maior se torna aí a Mangueira. O Instituto Plínio Correia tem debatido demais nas redes sociais sobre a sua observação sobre a questão da Mangueira, mas nós temos aí também a palavra do Geraldinho Caldo da Lua, aqui de Sete Lagoas, que vai falar o que pensa sobre essa polêmica que envolve a Mangueira, e temos aí a secretária de Cultura da cidade de Caetanópolis, a Marilene. A Marilene, ela que está lá no Rio de Janeiro, conversei com ela hoje, ela havia me falado, ela é amiga da Mangueira, ela participa da Mangueira, já levou a Mangueira várias vezes lá na cidade de Caetanópolis, como secretária de Cultura, e ela está aí também dando a sua opinião, e eu considero até uma opinião muito bem colocada da sua forma de pensar sobre essa questão da polêmica que envolve a Mangueira. Mas vamos começar aqui na nossa pauta municipal. Primeira Linha Web Rádio, levando aí ao conhecimento de vocês a nossa pauta municipal, o que corre pelas redes sociais. Como eu havia dito, o que corre pelas redes sociais é que o presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, o Caramelo, estaria adiando o concurso por questões eleitoreiras, com receio de perder apoio de servidores, né? E para falar do assunto, nós vamos aí relembrar uma matéria que saiu no dia 23 de outubro do ano de 2018. Ela foi publicada na assinatura de Cíntia Oliveira, do jornal Hoje em Dia. Eu guardei essa matéria, eu acho super importante passar para vocês. Então essa matéria, ela diz o seguinte em sua íntegra. Vamos lá. Câmara Municipal de Sete Lagoas, na região de Minas Gerais, terá de realizar concurso público para formação do quadro de funcionários. Olha só, concurso público sendo polemizado para quadro de funcionários. Essa foi uma das recomendações colocadas pelo Ministério Público de Minas Gerais, após a denúncia que a casa estava fazendo contratações de maneira irregular. Atenção! Daí o promotor Rodrigo Couto, naquela oportunidade, titular da Curadoria de Defesa do Patrimônio Público de Sete Lagoas, teve uma reunião naquela semana anterior à data da publicação dessa matéria, com vereadores para cobrar a celeridade da realização do concurso público. O último aconteceu há mais de 24 anos, olha só que loucura. E ele pediu aí a redução no quadro de funcionários comissionados e instalação de registro de ponto eletrônico nos gabinetes de 17 vereadores. Segundo ele, o Ministério Público recebeu há um ano anterior, no ano de 2017, a informação sobre problemas nas contratações de funcionários da Câmara Municipal. E após um procedimento de investigação pelo Ministério Público, verificou-se que a denúncia era verdadeira e as recomendações foram feitas para que as contratações acontecessem conforme a lei. Né? Ao presidente da Câmara houve a recomendação de realização de concurso público e a renovação das contratações temporárias existentes, além de exonerar quem estivesse lá em caráter precário. Para os vereadores, a recomendação foi de redução de servidores comissionados, extinção de comissionados irregulares e a instalação de registro de ponto, afirma o promotor, acrescentando que a denúncia sobre servidores que estariam fazendo outros tipos de serviço durante o horário de trabalho. Então isso aí já foi denunciado nas redes sociais aqui de Sete Lagoas por várias pessoas, de servidores em horário de trabalho na internet, em redes sociais, de servidores abandonando o gabinete e dando uma circulada na cidade. Bom, isso segundo as redes sociais e as pessoas que faziam denúncia, né? E o Ministério Público apurou que realmente isso estava acontecendo e, portanto, foi aí essa exigência da realização do concurso. E terminando aqui, segundo o Couto, né, a lei afirma que cargos comissionados são referentes à direção, chefia ou assessoramento. Funcionários que exercem outro tipo de trabalho, como secretário, motorista, devem ser concursados. Portanto, aí nós tivemos aí o contato em seguida por essa matéria de hoje, na parte da manhã, com o presidente da Câmara, Cláudio Caramelo. Ele estava embarcando aí para uma viagem, mas teve aí a presteza de nos prestar, né, o seguinte esclarecimento. A Fundação João Pinheiro, Maran, irá entregar o plano de cargos e salários no dia 20 de março. Assim que for aprovado em plenário, será contratada uma empresa para a realização do concurso ainda esse ano. E as pessoas irão tomar posse em 2021. Resumiu aí para nós aqui do Primeira Linha Web Rádio o presidente Cláudio Caramelo relacionado aí a essa questão do concurso público. Mas nós tivemos aí a palavra também do Milton Martins, né?
Esse aí, eu volto a dizer, com certeza, ele não tem medo de perder voto de servidor público, porque em sua declaração à nossa rádio, que vocês vão ouvir, ele nos enviou esse áudio, ele afirma que o maior problema de Sete Lagoas é a questão do cabide de emprego. Ele aponta aí não só a Câmara Municipal, onde ele inclui, obviamente, aí os seus pares, como na Prefeitura, na Codesel e principalmente no SAI. Ele afirma aí, sempre afirmou, está afirmando nas redes sociais que o SAI aí, a sangria é maior, né? Onde realmente existe aí uma maior atuação de cabide de emprego, né? Então é uma denúncia grave que ele já vem fazendo nas redes sociais, mas vamos ouvir o que diz o Milton Martins, na palavra do Milton Martins sobre essa questão. Mara, bom dia, vereador Milton Martins. Eu comentei, né, e vou comentar aqui, como você pediu que comentasse, né, se quiser colocar o comentário ou não, não é? Mas eu estou dando a minha parte de contribuição. O concurso público deve acontecer na Câmara Municipal, precisa. E acho que depois você deveria até estender essa programação. Prefeitura Municipal, SAI, todos os órgãos públicos de Sete Lagoas, para acabar com esse cabidaço de emprego que nós vimos aí todos os anos, não é? Agora, Mara, eu só faço uma observação rápida. Precisa criar uma regulamentação nesse concurso público e não acontecer como aconteceu da enfermagem, né? Enfermagem vieram várias pessoas de Belo Horizonte, já falei isso, várias pessoas de Belo Horizonte, com um salário maior e nós sabemos que aqui o salário é bem menor. Aí as pessoas aceitam na hora do concurso e tivemos muito problema, principalmente na zona rural, com a enfermagem. Porque vinham com salário mais alto lá, com ganhos mais altos, vieram para Sete Lagoas, aceitaram a condição do concurso, depois começaram a dar problema. Foram inúmeros problemas. Você levantar na prefeitura, foram inúmeros problemas na corregedoria. Então, acho que tem que ter uma adequação. Agora, que o concurso público é necessário, eu falei isso com o promotor Rodrigo Couto, ele esteve na Câmara, ele falou desse concurso público, já para mim deveria, ainda tem uma empresa fazendo estudo ainda, vou falar sobre isso na Câmara, mas o concurso público tem que acontecer o mais rápido possível. Não só na Câmara, em toda a esfera pública municipal, inclusive no SAI, né? Inclusive, se tiver jeito, até nas empresas mistas, como o Codesel, que ainda continua, era para fechar, voltar com ela de novo, colocar lá a filha de um vereador, o filho de um vereador, de uma vereadora, né? Então acho que é todos os lugares, que senão eles vão tirar de um lugar e começar a jogar na Codesel, criar empresas mistas para depois empregar, como a Coasa e a Codesel. Então tá aí a minha participação, se quiser que eu mando por escrito, mas tá aí a minha fala, que precisa realmente de todas as áreas de concurso público. Só. Pois é, o vereador Milton Martins sempre polêmico e a gente vê que o perfil dele é esse perfil de não estar preocupado se vai ganhar ou vai perder voto, seja no SAI, seja na Codesel, seja na Câmara Municipal, ou seja, na própria Prefeitura. Milton Martins fazendo a sua colocação e deixando aí o seu parecer relacionado ao concurso público de Sete Lagoas. Vamos então para uma segunda participação. Ele, né, que nós sabemos, é pré-candidato a a prefeito de Sete Lagoas. Ele está aí também dando a sua contribuição, que é o Emílio. Vamos ver o que pensa o Emílio, né? E aí dá para vocês fazerem talvez aí uma análise do que vai vir no futuro, caso o Emílio fosse aí eleito nessa eleição agora de 2020. Vamos lá, Emílio, o que você pensa sobre isso? Eu sou a favor de todo concurso público, desde que haja necessidade de vagas, como é o caso desse a ser realizado na Câmara Municipal de Sete Lagoas. O concurso substitui a indicação política e, por isso, ele é muito melhor para a profissionalização dos servidores. Ainda que, nesse caso, não haja a possibilidade da posse esse ano, em razão da lei eleitoral, o direito vai estar assegurado e eu não vejo como o próximo presidente da Câmara não honrar o concurso e nomear os concursados que passarem para ocupar essas vagas. É um avanço e eu só posso aplaudir. Pois é, a palavra aí, portanto, aí do Emílio, que é pré-candidato a prefeito aqui em Sete Lagoas, ele deixando claro aí, né, que obviamente aqui realizando o concurso e mais uma vez confirmando, essas pessoas deverão tomar posse em 2020, mas pelo que eu entendi, de certa forma, depende aí do próximo presidente da Câmara Municipal a partir do ano de 2021. E, obviamente, volto a repetir, caso seja o próprio Emílio venha a ser um prefeito, né? Nós temos aí várias candidaturas, caso ele venha a ser eleito prefeito de Sete Lagoas, ele próprio deve se manifestar fazendo um concurso público também
e ver essa questão, que eu faço questão, inclusive, de chamar o Emílio aqui no rádio para a gente conversar sobre essa questão que foi denunciada pelo Milton Martins de cabide de emprego, que ele pensa também relacionado à acusação do Milton sobre a cabideira de emprego na Prefeitura, no SAI, na Codesel, etc, etc, etc. Mas vamos lá, minha gente. O programa Pimenta nos Olhos, passando agora para a nova pauta, nós vamos discutir aqui um assunto que vocês já conhecem, é um assunto regional. Essa figurinha marcada, que nós vamos conversar sobre ela aqui agora, teve aí, por fim, o seu mandato cassado, como havíamos previsto, não só porque nós sabíamos, eu tenho uma bola de cristal aqui, mas não deu para ver nessa bola o futuro, não. O futuro, como todo mundo diz, né, no velho ditado, pertence a Deus. Nós apenas previmos pelas atitudes dela. Eu estou falando dessa vereadora, a vereadora Rana lá da cidade de Jequitibá. Ela foi cassada pela Câmara Municipal e nós a vimos no dia da cassação dela, nós tivemos essa informação e através de um correspondente nosso, nós conseguimos inclusive todos os detalhes naquela data do que aconteceu na Câmara, na qual ela não estava presente, inclusive depois recorreu a Belo Horizonte solicitando que fosse cancelada aquela reunião, porque ela não estaria lá presente, mas pelas informações que nós tivemos, ela foi por várias vezes procurada para que estivesse presente nessa reunião em específico, onde seria votada aí a cassação ou não dela. Ela se recusou, segundo os vereadores, se recusou a receber por várias vezes essa intimação, então ela teria partido aí para outro lugar. Segundo ela, numa gravação que ela colocou na internet, ela estaria inclusive no Rio de Janeiro, segundo ela disse, que ela foi surpreendida no Rio de Janeiro, mas nós temos imagens aqui em Sete Lagoas da data, conferindo que ela estava em Sete Lagoas nessa data, tá ok? Nós temos imagem, poderemos futuramente, obviamente, colocar para vocês verem aí, assim que autorizado, essas imagens, que ela não estava no Rio de Janeiro, que ela estava em Sete Lagoas. Mas vamos lá, inclusive testemunha que a viu. Mas o que importa é o seguinte, no dia 15/1, né, reuniu-se a Câmara e o Decreto Legislativo número 01/20 de 2020, da data do dia 15/1, cassou o mandato da vereadora Rana Carina. Essa é uma matéria que nós publicamos no Primeira Linha, portal Primeira Linha. Cassou o mandato de Rana Carina Conceição Lima, do PSDB, de Jequitibá, decorrente da apuração de infração político-administrativa, apurada pela Comissão Processante número 01/2019. A Câmara Municipal da cidade de Jequitibá optou por cassá-la após o episódio onde a vereadora teria, segundo denúncias, invadido repartição pública e ter filmado, sem autorização, pessoas sendo atendidas no local. O comportamento da vereadora já vinha sendo questionado pelos demais vereadores e até mesmo servidores públicos e os próprios prefeitos, né, o próprio prefeito, onde ela tem manifestado ou teria manifestado comportamentos agressivos, tendo ainda feito acusações sem fundamentos nas redes sociais e nas próprias sessões da Câmara. O decreto legislativo de cassação da vereadora entrou em vigor naquela data da sua publicação. Pois é, nesse intervalo, como eu havia dito, a ex-vereadora, hoje ex-vereadora Rana Carina, ela teria recorrido e um desembargador, né, deu o seu parecer manifestando ao que ela havia solicitado em Belo Horizonte. Então vou colocar aqui um finalzinho, vou ler para vocês um finalzinho do que disse esse desembargador. Ele disse o seguinte ao final da sua decisão: posto isso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, pelo que eu indefiro a antecipação da tutela recursal. Portanto, ela havia entrado na justiça na segunda instância e perdeu. Oficie-se ao meritíssimo juiz solicitando informação sobre a manutenção da decisão agravada. Intime-se a agravada para que, querendo ofertar resposta ao recurso no prazo legal, após concluído, Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2020, desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, relator. 15 de janeiro, portanto, 30 dias após... 30 dias não, no dia 15, né, já a decisão após aí a cassação do mandato da vereadora. O desembargador foi Carlos Henrique Perpétuo. Bom, minha gente, o que eu tenho a dizer sobre essa vereadora? Eu conheço muito bem a cidade de Jequitibá. Eu tenho um profundo carinho pelaquela cidade, eu sei que eu tenho ali muitos amigos, né? E a gente tem acompanhado o desenvolvimento de Jequitibá, pelo menos das suas últimas administrações. Desde há 13 anos atrás, eu retornei para a nossa região, eu sou aqui de Sete Lagoas,
Mas em épocas passadas, metade da minha vida eu vivi por aqui, eu era um cantor, né? Cantor profissional. Eu sou um cantor profissional, mas eu cantava profissionalmente em toda a região desde os 18 anos de idade. Jequitibá foi uma cidade que eu visitei várias vezes, fiz amizade com várias pessoas, e eu sei que é um povo simples, um povo humilde, um povo hospitaleiro, são pessoas extraordinárias, e talvez pela humildade desse povo, ela que veio lá do Rio de Janeiro, aproveitou-se, isso é visão minha, daquela comunidade da qual ela foi eleita, e aí começou a ter esse comportamento, envolvendo-se logicamente com outras pessoas da cidade, que são contrárias à atual administração, inclusive a administração passada, e a essa administração, juntou-se essas pessoas e começou um bombardeio. É claro que o papel do vereador é fiscalizar, o vereador tem que fiscalizar sim, tem que ir atrás da fonte, tem que denunciar, mas nós sabemos que alguns extrapolam, e ela extrapolou, a Hanna extrapolou. Ela chegou ao ponto de invadir um consultório em pleno atendimento médico, sem pedir licença, sem saber se estava atendendo, e o médico estava lá dentro atendendo uma pessoa assim. Ela está sendo processada, inclusive civilmente. Não só aconteceu esse caso, que os vereadores entraram com a cassação do mandato dela, como civilmente ela está sendo processada pelo médico, ela está sendo processada pela pessoa que está sendo atendida, por funcionários, enfim, a situação da Hanna é complicada. Mas vamos lá, vamos mostrar para vocês quem é, por exemplo, essa Hanna em alguns momentos da vida dela. Dá uma olhada nessa foto aí. Essa foto vocês vê ao fundo aí, é um secretário, um servidor da Câmara Municipal, lendo um projeto. Lendo, aí está ao lado dele, ela dormindo. E eu procurei saber, né, se isso era costumeiro, e me disseram, na Câmara de Vereadores, os vereadores me disseram que é costumeiro sim, que nas reuniões em vários dos projetos, de outros vereadores, inclusive, ela ficava nessa situação. Eu tenho outras fotos, inclusive, dela com roupa diferente, em momentos diferentes, dormindo, né, ou se fazendo dormir durante as reuniões da Câmara, durante a apresentação de projetos. E quando ela era indagada, lendo a matéria, o secretário lendo a matéria, quando ela era indagada sobre os projetos, ela simplesmente falava que estava cheia de dúvidas, porque não tinha entendido nada. É claro que você não vai entender, né, Hanna? Você não vai entender porque você estava dormindo, e dormir não é um papel de um vereador, é um papel feio. Está aí a sua imagem, está aí a prova de que você estava dormindo. Eu gostaria que você explicasse essa e outras fotos que nós temos batido pelos seus colegas na Câmara Municipal de Jequitibá em momentos de reunião. Então a atitude, esse ato que aconteceu com você em Jequitibá, da minha parte, eu digo para você de uma forma bem contundente, você mereceu o que aconteceu com você. Você desafiou os seus colegas, você humilhou, inclusive eu sei de casos que envolve até, de certa forma, racismo relacionado ao presidente da Câmara. Nós conversamos com o presidente, conversamos com os vereadores, conversamos com os cidadãos, com o secretário, com o médico, com todo mundo. Realmente seu papel não foi um papel legal. E você teve aí, logicamente, que mereceu. Mas não se importe, não. Você tem o direito agora de ir para a terceira instância, de ter mais um julgamento. Quem sabe você cai na mão aí de um Gilmar Mendes, do Lewandowski, do Dias Toffoli, porque esses aí estão acostumados a soltar essas pessoas, não é isso? E você, com certeza, talvez consiga retornar à Câmara Municipal de Jequitibá. Mas eu vou lembrando, custa muito dinheiro chegar lá em Brasília. E eu não sei se compensa pelo salário que você vai receber, ou recebia, né? Se compensa você chegar até Brasília. Eu só sei que gastar com advogado o que você provavelmente poderia gastar, será que compensa? E se realmente compensa, por quê? O que te leva a fazer isso, né? Vamos lá, minha gente, dando sequência à nossa pauta. A nossa pauta agora é uma pauta que envolve aí o nosso estado de Minas Gerais, por que não dizer que envolve aí todo o Brasil. Nós vamos falar aí do João Amoedo. O João Amoedo, ele tem tido aí um comportamento nas redes sociais muito lamentável. O comportamento dele tem sido agressivo, de certa forma, contra o governo Jair Bolsonaro. E eu digo isso porque não precisa repetir, você sabe muito bem que nós tivemos aí ministro, que era do Partido Novo, que teve por exigência do Amoedo, que é o presidente do partido, que saísse do partido, que saísse do governo Bolsonaro, que é o ministro do Meio Ambiente, algo que ele recusou, e em seguida foi expulso do Partido Novo, né? Não faz parte mais do Partido Novo, por não atender a ordem aí do seu comandante-maior João Amoedo. Nós temos por parte de vários deputados do próprio Partido Novo a denúncia de que ele é muito centralizador, que ele se não atendê-lo, ele demite mesmo, ele corre com o pessoal do partido. Nós temos várias pessoas desfiliando do Partido Novo,
né? E aí vai. Várias ações que não precisa repetir aqui, vocês estão acompanhando em todas as redes sociais, várias atitudes do Amoedo. E as pessoas ficam, às vezes, perguntando quem é João Amoedo, de onde surgiu essa pessoa. E tem um vídeo aí correndo na internet. Esse vídeo é um vídeo que explica, né? Essa pessoa tenta explicar quem é João Amoedo. É um vídeo que eu vou reproduzi-lo para vocês. Eu não estou abonando esse vídeo, nem estou dizendo que as informações nesse vídeo são verídicas, mas dá para pensar, é uma linha de pensamento de quem poderia ser João Amoedo. Em alguns dados que contém nesse vídeo são dados corretos, né? A origem dele, o patrimônio dele, mas vale a pena dar uma conferida e é o que eu vou fazer agora para que vocês entendam o que está correndo na internet sobre João Amoedo. Em seguida, eu vou ouvir a opinião aí do Barbosa Neto, um dos maiores comunicadores de Minas Gerais, relacionado também a João Amoedo. Vamos lá então ver o que está acontecendo. No Brasil e simpatiza com as ideias liberais de João Amoedo e do Partido Novo, só é gostar das informações desse vídeo. Mas afinal, quem é João Amoedo e o Partido Novo? E para responder isso, temos que voltar lá nos anos 90, quando após um longo período de governos militares, José Sarney foi eleito e iniciou um programa de desestatização no Brasil, ou seja, resolveu vender algumas empresas públicas para empresários. Acontece que isso foi feito, obviamente, com a proteção e privilégios a alguns amigos do governo. Entre eles estava Fernão Bracher, o então diretor do Banco Central e líder do programa de privatizações, que fundou para si um banco chamado Banco BBA. O Banco BBA tinha em sua equipe João Amoedo, que em pouco tempo se tornou presidente do Banco BBA e que em 1991, já durante o governo Collor, estreitou seus relacionamentos com Armínio Fraga, o então presidente do Banco Central da época. Em 93, após Collor ter sofrido impeachment, Armínio Fraga deixou o Banco Central e se tornou diretor de operações internacionais de George Soros, o multimilionário americano que é fundador da Open Society. Se você ainda não conhece Soros e a Open Society, resumidamente é uma organização quase criminosa que financia movimentos e partidos de esquerda em todo o mundo e que no Brasil financia o Foro de São Paulo, o Movimento Sem Terra, o Partido Comunista e muitas outras organizações e poderes, como por exemplo as páginas Mídia Ninja e Quebrando Tabu, além de partidos políticos conhecidos como o PSDB, o PT, entre outros. Em 94, durante o governo de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso foi nomeado ministro da Fazenda e trouxe de volta das organizações de Soros Armínio Fraga para ser novamente presidente do Banco Central e retomar os planos de privatizações interrompidos pelo Collor. Já nos anos 2000, João Amoedo, Fernando Bracher e Armínio Fraga consolidaram juntos a aquisição e fusão de grandes bancos estatais e privados, criando um gigantesco império e monopólio bancário, com fortes ligações a Jorge Soros. Esse império é conhecido por nós como Banco Itaú. Em 2015, dotado de grande capital, o trio Parada Dura, composto por Fernão Bracher, João Amoedo e Armínio Fraga, decidem expandir seu império de poder, criando um partido político, o Partido Novo, cuja presidência nacional foi assumida por Amoedo. Em 2018, um novo diretor do Itaú assume a presidência do Partido Novo e lança a candidatura de João Amoedo a presidente da República. João Amoedo, com sua cara simples e um discurso sedoso e liberal, encanta alguns jovens hipster e microempresários desinformados que, assim como sempre foi na história do Brasil, caem no canto da sereia e nem fazem ideia de que estão apoiando um candidato que trabalha para a mesma organização que financia a esquerda em todo o mundo e que é responsável pela instabilidade econômica e sofrimento de milhares de pessoas, como foi recentemente na Venezuela. Em resumo, se você apoia João Amoedo, você apoia diretamente Jorge Soros e todos os movimentos de esquerda que ambos criaram juntos. A esquerda sempre trabalhou em múltiplos espectros e dessa vez não é diferente. É um layout novo e a mesma essência. João Amoedo declarou ter mais de 200 milhões de reais aplicados em renda fixa de baixo rendimento em aplicações bancárias. Será que um homem que tem quase R$500 bilhão em patrimônio e mora em um apartamento de 11 milhões de reais não sabe que há investimentos melhores?
Ou será que ele é apenas uma marionete de banqueiros atuando como um mero peão em seus jogos de xadrez? Em qualquer um dos dois casos, votar no Amoedo é trazer a esquerda de volta ao poder. Bom, esse vídeo já circula na internet, como eu já havia dito, logicamente há muito tempo. Isso foi antes das eleições que elegeu aí o Zema, logicamente, né? E antes das eleições que elegeram aí várias pessoas ligadas ao Novo no Brasil. Minha observação sobre essa questão do Partido Novo. Eu, particularmente, não tenho nada que dizer contrário ao Partido Novo, que tem feito um trabalho bonito aí através de alguns dos seus vereadores em Belo Horizonte, por exemplo, através de alguns deputados pelas suas atitudes lá em Brasília, louváveis, inclusive uma ideia do Partido Novo relacionada ao fundo eleitoral. É um partido que não quis receber o fundo eleitoral, é louvável, parabéns, eu tiro o chapéu para o Novo de estar renovando em vários sentidos. Mas é preocupante quando vídeos como esse correm na internet, quando a gente pode observar que a maioria dos dados ali contidos tem lógica, é história, né? O Jorge Soros, todo mundo sabe que realmente é um narcotraficante internacional. Ele é um homem que domina, um dos que dominam o mundo. É um mega multibilionário, trilionário que domina aí vários países. É responsável pela quebra de bolsas de valores, juntamente com seus comparsas e companhia limitada. É extremamente perigoso. E ele logicamente, tinha a sua interferência aqui na esquerda do Brasil. Isso não tem a menor dúvida, são vários dados, vocês consultem, vocês verifiquem, é verdade. Agora, o fato do Amoedo fazer parte aí das organizações do grupo do Banco Itaú e ter fundado aí um partido no Brasil, me causa estranheza, né, as ligações que ele tem com os pensamentos que ele apresenta. Então, eu particularmente estou ainda analisando o Partido Novo, mas afirmo para vocês que 80% pelo menos das informações que foram passadas ali, das ligações do passado dele com política, do patrimônio dele, realmente deixa-nos pensativo bastante. Não por isso, eu tenho visto, inclusive, aqui na cidade de Sete Lagoas, várias pessoas do Partido Novo se desligarem do Partido Novo, aqueles que iniciaram, inclusive, o partido aqui, como o Marcelo, meu amigo Marcelo, jornalista, que se desligou logo em seguida, obviamente, por analisar aí as pretensões do Novo. Eu acho que o que está pegando mais pesado para o Novo no momento é exatamente o seu presidente, João Amoedo, ser um centralizador, ser bastante arbitrário, pelo que a gente vê, está tendo um comportamento aí de ser uma pessoa dominadora, onde a ordem dele é única, exclusiva, ninguém pode apitar absolutamente nada. Várias cidades não podem lançar candidatos, só lançam o candidato se ele permitir, seja vereador, seja prefeito, seja governador. Ou seja, é um partido ditador, né? Pode ser um partido com excelentes ideias, com excelentes vereadores, deputados que foram eleitos, e até mesmo o governador Zema, né, que faz parte do Novo, que eu considero um bom governador. Entretanto, a sua cabeça, que é Amoedo, deixa muito a desejar. E nós temos a opinião aí de um comunicador de respeito aqui em Minas Gerais. Eu fiz questão de pedir que ele nos mandasse aí a sua opinião, que é o Barbosa Neto. Vamos ouvir o que fala o Barbosa Neto. É muito interessante que a gente ouça pessoas do gabarito, como do comunicador, do apresentador de televisão, Barbosa Neto. Vamos lá, Barbosa. Muito boa tarde, meu Amarã. É um prazer participar dos seus olhos, né, da sua TV web aí, primeira linha. Em primeiro lugar, quero lhe dar parabéns por você ser um profissional destemido, aguerrido e vencedor, e determinado a exercer a sua profissão, conceitos de trabalho, da sua lisura, da sua sinceridade, de propósitos e também a sua excelência de um caráter excepcional. Parabéns para você, Marcílio Maran. Bom, eu quero dar o meu apoio, a minha palavra aqui, sobre esse cidadão Amoedo, que foi candidato à presidência da República recentemente. Na verdade, esse cidadão Amoedo, eu gostaria de ter a oportunidade de ter um debate com ele, ou entrevista, ou uma coletiva, onde primeiro eu perguntaria para ele o seguinte: senhor Amoedo, o senhor detentor de uma fortuna espetacular, né? Uma grande fortuna, acumulou tanto dinheiro assim. O senhor não precisa me explicar muito a origem desse dinheiro, porque grandes fortunas, às vezes,
não tem circunstâncias, digamos assim, muito explicáveis. Aí eu perguntaria ao senhor o seguinte: quantos asilos o senhor já ajudou no Brasil ou ajuda? Quantas creches o senhor ajudou no Brasil ou ajuda? Quantos orfanatos o senhor ajudou no Brasil ou ajuda? Gostaria que o senhor me respondesse. Como não se trata de uma coletiva, ele não vai me responder. O que, na verdade, ele é, de fato, digamos assim, uma pessoa desconhecida da população brasileira. Desconhecido mesmo. Não vamos falar que porque é popular é conhecido, não, porque ele não é popular. E conhecido também não é porque nunca exerceu cargo político. Apareceu aí, da hora para outra, na política e candidatou-se a presidente da República e o resultado todo mundo sabe, não é isso? Mas gostaria de saber por qual razão ele se candidatou, o que ele pretende realizar como um político, né? Eu penso assim também. Nós temos um governo atual que entende de economia, que é o Paulo Guedes. Temos um governo que entende de segurança, que é o Sérgio Moro. Na verdade, nós temos um time aí no atual governo que tem muito o que oferecer e realizar pelo Brasil na liderança aí do Bolsonaro. A situação do Brasil, no momento, não permite em dar chance a aventureiros, seja quem for, e muito menos a pessoas que ainda não disseram por que vieram. E o senhor Amoedo também não respondeu até agora por que veio. Além de não ter um lastro com a população brasileira, o seu comprometimento com as jogadas financeiras deixam dúvidas sobre o que poderia realizar pelo Brasil. E as suas pinceladas de esquerdista também o levam assim a não ter uma aceitação no momento em que o Brasil está pelejando para superar crises e ao mesmo tempo vencer obstáculos terríveis como o Congresso Nacional, o STF e esse aparelhamento do PT que vai ser muito difícil de ser desmontado, mas já está sendo desmontado. Porque temos aí um presidente aguerrido, combativo e sincero. Esse nome Amoedo ainda está muito longe de conquistar a minha confiança, ou a minha simpatia, ou o meu voto. E também muito longe, muito distante ainda do povo brasileiro para saber quem é ele. Portanto, Marcílio Maran, aí da Rádio Web, né, do programa Pimenta nos Olhos, aí está a minha opinião. Agradeço a oportunidade que você me dá de poder conversar com você. Aqui quem deu opinião é o seu amigo Barbosa Neto. Aproveito e mando um grande abraço a todos os seus telespectadores e ouvintes da Primeira Linha com Marcílio Maran. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Pois é, aí está, portanto, a opinião do Barbosa Neto, essa pessoa que a gente tem um carinho muito especial. Nós temos um respeito muito grande por esse profissional que é o Barbosa Neto e agradecê-lo aí pela sua participação, pela sua simpatia, pela sua opinião. Então, é isso que acontece, né? Nós temos no Partido Novo, com certeza, excelentes candidatos, pessoas de um alto gabarito. Eu me esqueci que agora o nome de um vereador que está se destacando em Belo Horizonte. Eu quero parabenizá-lo pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pelas suas ações em Belo Horizonte, que a gente sabe que tem sido uma diferença muito grande relacionada ao comportamento com o gasto público, né? Parabéns aí pelos projetos e parabéns pelas defesas, inclusive da família. Então, o Partido Novo em si, na sua síntese, tem apresentado muitas novidades interessantes que vale a pena ser conservada pelo bem do Brasil. Mas o Amoedo, como eu disse, como Barbosa disse, e como aquele próprio vídeo, seja verídico ou não, vocês podem analisar e tirar suas conclusões, está dizendo. Aqui veio o senhor Amoedo. Qual que é o seu objetivo? O que pensa o senhor sobre o Brasil? E o seu patrimônio, como eles mesmos disseram, o senhor aplica o seu dinheiro, logicamente, em fundos e nos bancos, e aí vai, as suas aplicações financeiras. Por que o senhor não aplica na indústria para produzir emprego, para produzir impostos?
Por que isso não aplica, talvez, no comércio, como o próprio Zema, né? O Zema é um comerciante e um comerciante de sucesso. Mas não, o senhor é presidente de um partido, é considerado centralizador, arbitrário e dá suas ordens dentro do partido. Ainda bem que eu não fui filiado ao Novo. Não pelas ideias do Novo ou pelas pessoas da sua maioria que lá estão, mas pela Vossa Excelência, que até agora tem tido um comportamento não muito louvável, inclusive sabendo só criticar o governo Bolsonaro. Não é mesmo? Vamos dar sequência aí, programa Pimenta nos Olhos, trazendo agora mais uma pauta, e essa pauta de agora é uma pauta que realmente causou polêmica e causa até hoje Brasil afora. Nós estamos falando aí do secretário especial de Cultura do Bolsonaro, que caiu após o vídeo polêmico. Nós temos aqui uma matéria que eu quero ler, que ela foi publicada no dia 18, há 2 dias, por Paulo Amaral, e é muito interessante os dados que estão aqui para que vocês tenham uma ideia. Esse aí é o Roberto Alvim, né? É um vídeo de pouco mais de 6 minutos, produzido para anunciar uma virada histórica nas artes do país, colocou um ponto final na trajetória do secretário especial de Cultura do presidente Jair Bolsonaro, Roberto Alvim. As palavras alusivas ao nazismo e as semelhanças com o pronunciamento feito em 1933 por Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler, causaram imediata repercussão negativa e horas depois da publicação do vídeo, Bolsonaro confirmou a exoneração de Alvim do cargo. Agora vamos ver que parte do discurso de Alvim diz o seguinte: a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculadas às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada. Esse foi o discurso dele. Agora vamos ver como foi o discurso, né, lá de um dos protegidos queridos do Adolf Hitler, né? O discurso do Goebbels. A arte alemã da próxima década será heróica, será ferramenta romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grandes pátios e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. Bom, existem semelhanças, né? E além desses trechos do pronunciamento, da estética do vídeo, a aparência do secretário também, né? O vocabulário dele, o tom, a trilha sonora também que ele escolheu, remeter ao discurso da propaganda nazista. Veja bem, Alvim colocou como pano de fundo a obra de Lohengrin, composta por Wagner. É um dos compositores preferidos de Hitler, que, conforme detalhou a foto da capa do jornal Folha de São Paulo, apesar de que a Folha de São Paulo, na minha opinião, e como a de tantos outros, não é lá um jornal muito confiável, mas a Folha na capa colocou, não sabe, eles tinham que colocar na capa, porque o objetivo deles é só prejudicar o governo, passou para o vídeo o lado da cruz missioneira, símbolo das missões jesuítas. Bom, queda quase não aconteceu, o jornal diz que quase não aconteceu essa queda, não vale nem a pena ler essa parte aqui, mas nós temos aqui uma parte dizendo que Regina Duarte foi convidada. Aí sim, olha só que extraordinário. A atriz Regina Duarte foi chamada na sexta-feira do dia 17 pelo governo para assumir o cargo de secretária nacional de Cultura. E ela já declarou apoio abertamente a Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial e chegou a ser convidada para participar do governo no início do mandato, mas recusou. Nós estamos sabendo por informações que agora ela aceitou. A atriz avisou que pensaria sobre o assunto e que deveria responder ao convite no máximo até dia 20, que foi a data de hoje. Bom, essa questão aí, né, do que aconteceu com Roberto Alvim foi lamentável realmente. Eu, particularmente, entendo, em muitas das vezes, que pessoas ligadas ao governo, pessoas que dependem de assessores, né, ligadas a qualquer governo, tem que ter muito cuidado. Eu estou falando isso relacionado a você, seja você um vereador, seja você um prefeito, um governador, um senador, um deputado estadual, um deputado federal, e nós estamos aqui falando do presidente da República. O cuidado, no caso de um presidente da República, triplamente, nesse caso, tem que ser muito bem observado. Veja bem, por causa de uma fala mal feita, acredito que minha opinião, que ele não teve essa intenção, mas por causa de uma fala mal feita, por ter atendido a interesses de seus assessores e ter confiado plenamente aos assessores, o que foi o erro dele. Portanto, o erro dele foi merecido, porque deveria ter consultado, deveria, antes de ler aquilo, mesmo confiando nos seus assessores,
frases que ele não conhecesse, de onde adivinha, que ele tivesse dúvidas, não que ele devesse saber tudo sobre história, né? Logicamente, ele tinha que ser um mestre em saber tudo sobre história, não tem ninguém que sabe tudo. Então, nem mesmo Olavo de Carvalho sabe tudo, ele tem que estar consultando sempre, os livros estão lá do lado dele. Mas essas frases têm que ser consultadas. Lembrando aí, né, que o Roberto Alvim, ele é aí cria, vamos dizer assim, do Olavo de Carvalho, do qual respeitamos muito. E o próprio Olavo chamou a atenção dele, disse que ele devia estar pirado em dizer aquelas frases. Mas o que o Olavo disse, eu assino embaixo. Com certeza tem que ser verificada essa assessoria dele, as pessoas que fizeram esse discurso dele, qual é a ligação, qual foi o interesse, chegar no fundo dessa questão e demitir todo mundo. Demitir todo mundo, porque isso aí é inadmissível. Frases atribuídas ao nazismo é inadmissível. É inadmissível até falar essa palavra novamente. O massacre aos judeus, o massacre a tantos povos, né, na Europa, fora, e só não chegou aqui na América do Sul, porque não avançou até a América do Sul. Mas era interesse dos nazistas, após conquistar, inclusive a União Soviética, que não conseguiram avançar aqui para o Brasil. O Brasil seria balela, seria fácil naquela época eles conquistarem o Brasil, apesar do seu grande território, nós não tínhamos praticamente exército nenhum. Naquela época o presidente era o Getúlio Vargas, e por ter afundado alguns navios, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Mas nós sabemos aí o horror que foi a Segunda Guerra Mundial, nada que está relacionado ao nazismo, nem mesmo uma frase, ou um símbolo, ou um hino, nada que está relacionado ao nazismo deve ser propagado. Infelizmente, né, o Roberto Alvim levou bomba nessa história, merecidamente levou bomba. Isso aí serve aí de alento, né? Vamos dizer assim, serve aí de preocupação para cada secretário, para cada ministro, sobre o que vai ler, sobre o que vai falar, porque a esquerda não dorme. Vocês têm que entender que o objetivo deles é destruir o governo. Não importa se destruir no governo Bolsonaro, eles vão destruir o Brasil. Eles querem destruir o governo a qualquer custo. Destruindo o Brasil ou não. Não sabe que o barco afundando, eles afundam junto, não querem saber. É um ódio tremendo, né, ao Bolsonaro, o que na verdade repercute aí um ódio tremendo ao Brasil, e de uma forma até inconsciente eles não veem isso. Eles não querem que o Brasil avance, eles querem que o Brasil atrase. Quanto mais ministro derrubar, melhor. E esse aí foi pego de calças curtas, fez um discurso que não deveria fazer, atendeu assessores que ele deveria ter tido cuidado, né, porque foi ele que deve ter montado aí a sua assessoria, não sei como foi, mas levou bomba. Nós temos aí a participação, mais uma vez, sobre essa história do Sargento Cláudio, lá de Belo Horizonte, que é um comentarista da cidade de Belo Horizonte, já participou em outros programas conosco, fazemos sempre questão de conversar com o Sargento Cláudio, ele que é uma pessoa estudiosa, né? Ele já é reformado, mas é uma pessoa estudiosa, atento às redes sociais, e ninguém melhor do que o Cláudio também para dar a sua opinião sobre esse caso, para a gente encerrar essa pauta. Vamos lá, Cláudio, o que você me diz dessa história? Caros ouvintes da Primeira Linha Web Rádio, meu amigo Marcílio Maran, eu vou deixar aqui um breve comentário sobre a queda do ministro especial da Cultura, Roberto Alvim. Para mim, o Roberto Alvim ele foi só infeliz na pronúncia, no pronunciamento dele nas redes sociais. Nós sabemos que o governo Bolsonaro está tomando atitudes em relação a verbas, né, que serão destinadas à cultura, em que segmentos aí da comunicação, da mídia, como a Rede Globo, os próprios artistas da Rede Globo estavam, né, mamando nas tetas do governo já há muitos anos. E com a modificação da Lei Rouanet, que agora só vai privilegiar artistas em início de carreira, esse pessoal não ficou muito satisfeito com a nomeação do Roberto Alvim para aquela secretaria. Paralelo a isso, a gente vê também uma certa insatisfação de alguns políticos, principalmente alguns congressistas, com a nomeação do Roberto Alvim para a Secretaria Especial da Cultura. E também existem alguns desafetos, ele conquistou alguns desafetos lá dentro do governo Bolsonaro, né? Adquiriu esses desafetos e, consequentemente, esse pessoal começou a fazer uma oposição ao trabalho do Roberto Alvim. Ele é um intelectual, ele tem um pensamento conservador, é da direita, e eu acredito que ele pegou trechos desse discurso, talvez até por influência de algum assessor, estão dizendo que não tem assessor, mas para mim tem alguém por trás disso também,
que fizeram uma sabotagem para provocar a queda do Roberto Alvim. O governo Bolsonaro não teve outra opção por causa do destaque, a repercussão que isso teve no âmbito político, né? No âmbito da política brasileira e dentro da sociedade também como um todo, inclusive entre os próprios bolsonaristas. E o Bolsonaro não teve outra opção a não ser exonerá-lo. Mas, para mim, ele foi vítima de uma armação, tá? Não só dessa armação, mas também da exploração do seu pronunciamento, da frase, né, do ministro, do discurso, né, do ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Eles tiraram proveito disso e para colocar o governo Bolsonaro contra a parede. Então, infelizmente, o Bolsonaro teve que tomar essa atitude e exonerá-lo. Mas eu não acredito que o ministro Alvim, o secretário Alvim, quisesse propagar o nazifascismo no Brasil através da cultura e introduzir também esse pensamento nefasto no governo Bolsonaro. Forte abraço. Pois é, esse, portanto, aí foi o comentário do Sargento Cláudio, de Belo Horizonte, que bate aí com a linha de pensamento nosso. Realmente, eu acredito que foi uma infelicidade, volto a dizer, foi uma infelicidade do ministro especial da Cultura, né? Foi uma infelicidade ele ter atribuído aí essa frase que está relacionada ao nazismo. Tinha que cair mesmo, não existia como o Bolsonaro manter, por mais competente que ele fosse, por mais dedicado que ele fosse, ele errou. Ele errou em não verificar o discurso, em acreditar nas pessoas, como todos nós erramos na vida em acreditar nos outros. Mas vocês, ou nós, ou as pessoas que estão na política, têm que entender que tudo que você falar, que tudo que você ler, por exemplo, você tem que verificar antes, principalmente se não foi feito por uma pessoa que não você. Tá? Você tem que assumir mesmo que o erro seja do outro, porque afinal de contas ele era o ministro especial, ele deveria saber o que estava lendo. Aconteceu, foi demitido, vida continua, e agora nós temos aí a Regina Duarte. Extraordinário, uma figura fantástica. Eu amo Regina Duarte. Quem não ama Regina Duarte? Com a sua doçura, com a sua gentileza, com a sua capacidade intelectual, com o seu profissionalismo, essa mulher com certeza vai fazer algo maravilhoso na cultura. Deus escreve certo por linhas tortas. Figura, né? A vida continua, a figura mudou, agora vamos aí desejar felicidades a Regina Duarte. Na sequência do nosso programa Pimenta nos Olhos, que é no oferecimento da Calcete Concretos e do Residencial Veredas, nós temos aí agora uma grande polêmica. Nós vamos falar aí de uma das que está sendo a maior polêmica, né, a nível nacional, diz respeito à Escola Mangueira. Olha só, eu quero lembrar aqui que a Escola de Samba Mangueira causa polêmica em seu samba enredo de 2020, onde além de apresentar a figura de Jesus Cristo na visão do autor, também ataca de forma veemente a figura do presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas o que mais está repercutindo é a questão religiosa, o introduzir em produções profanas o sagrado. Essa mistura de profano e sagrado fez com que o famoso Instituto Plínio Correia viesse a público desde o ano passado, solicitando aí que as pessoas entrassem lá no seu site, Instituto Plínio Correia, e participasse de um abaixo-assinado, pedindo aí a proibição da escola de apresentar esse samba enredo. Nós sabemos que isso aí, obviamente, não vai acontecer. Se cair, por exemplo, na mão do Dias Toffoli, ele que liberou aí imediatamente a Portas do Fundo, é claro que a gente já sabe que ele, obviamente, e outros ministros que têm a mesma linha de pensamento de esquerda, vão liberar esse samba enredo. Então, isso aí, o Instituto Plínio Correia está correndo aí essa lista, você pode até assinar, mas eu deixo bem claro que não vai dar absolutamente em nada. Pois é, mas nós temos que lembrar que bastaram aí duas fantasias, né, que foram colocadas, essas duas que estão aí no vídeo para vocês, para se começasse aí os 1000 pecados para a Mangueira, né? Mas veja bem, esses dois figurinos que já foram apresentados, entre outros, e nós também não sabemos como é que estão os carros alegóricos, né? O que a escola de samba, que é aquele segredo famoso, vai apresentar aí nas passarelas, na famosa passarela, nesse que é o maior espetáculo do mundo, que é o Carnaval do Rio de Janeiro. É uma coisa belíssima, eu não tive ainda a oportunidade de ir ao Rio e assistir um carnaval de perto.
algo que a gente só vê pela televisão, mas eu tenho certeza que um dia eu terei esse privilégio. Todavia, eu antes de passar para os comentários, que nós temos aqui o comentário do Geraldinho Caldo da Lua, que é um músico e maestro de Sete Lagoas, que vai falar sobre o que ele pensa sobre esse samba enredo da Mangueira. Nós temos também o comentário da Marilene da cidade de Caetanópolis. É a Marilene da cidade de Caetanópolis, ela que é secretária de Cultura, ela é carioca da gema, como diria os carioca da gema. Ela é mangueira até mandar parar, já levou a velha guarda em Caetanópolis por várias vezes. Ela tem aí as suas colocações, as suas restrições relacionadas, inclusive à atual diretoria, né, da Escola de Samba Mangueira. Vamos aqui começando aqui, eu até diria o seguinte, no finalzinho desse vídeo, no finalzinho dessa matéria nossa, nós vamos colocar para vocês aí o vídeo, né, que mostra o enredo da Escola de Samba, né, oficial da Mangueira, para que vocês analisem a letra e vejam o porquê da polêmica. Só lembrando mais uma vez, a polêmica está não só na letra nem tanta polêmica, mas está na letra que fala aí, que faz a sua alusão a um Jesus Cristo que teria nascido na Mangueira, como é que seria, aí faz várias colocações, mas também fala da parte política, como sempre, né, os enredos das escolas de samba falando da parte política e, obviamente, tecendo uma crítica muito grande ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, quando citam na letra a palavra Messias. Mas temos aí, portanto, essa polêmica lançada e vamos ouvir um dos que participaram conosco, como eu disse aí, o nosso amigo Geraldinho Caldo da Lua. Deixa eu passar aqui a informação do Geraldinho Caldo da Lua sobre essa polêmica que envolve aí a Escola de Samba Mangueira, né? Deixa eu ver aqui, nós perdemos aqui o áudio, paciência aí, gente. Deixa eu entrar no áudio aqui para que a gente possa, portanto, ver a participação do Geraldinho Caldo da Lua. Mas continuando aí, enquanto eu procuro o áudio aqui para vocês, a Escola de Samba Mangueira, ela tem uma tradição extraordinária, são pessoas que têm feito um carnaval belíssimo, né? Belíssimo aqui no Brasil, merece todo o nosso carinho, merece toda a nossa atenção, mas eu acho particularmente, eu vou dizer isso mais adiante, que nesse aspecto a Mangueira, ela falhou. Vamos ver, portanto, aí, antes de eu dar minhas opiniões, a opinião aí do Geraldinho Caldo da Lua. Vai lá, Geraldinho. Ei, Marcílio, boa tarde. Me lembrei de uma frase que diz assim: nunca acenda fogueira que você não seja capaz de apagar. E mais uma vez agora, com esse carnaval, mais uma que está sendo preparada. E uma sociedade dividida, né? Extrema direita, extrema esquerda, agora dividida também, né, na religião, porque é uma provocação. Eu não tiro a razão do bloco carnavalesco em fazer as manifestações. Admiro, acompanhei os carnavais, admiro a criatividade, admiro a organização, a participação do povo e como que eles dão um recado. Maravilhoso. Eu não sou carnavalesco, mas sou obrigado a admirar. Reconheço a criatividade. Enquanto isso, no campo do profano. Mas quando entra no campo do sagrado, o sagrado é espiritualizado. Não há explicação. Não precisa explicação. É uma relação de amor com o transcendente, com o divino. E isso é muito pessoal, sabe? Isso aí não tem como você querer argumentar, né? Haja aí as diversas religiões, suas manifestações, todos tendo Jesus como personagem central. Isso aí agora é brincar com a idiosincrasia de cada um, né? Eu admiro Jesus como personagem histórico, eu sei muito bem, sei assim, no tempo que eu estudei teologia, né, na PUC, eu lembro do personagem Jesus. E, contradizendo as imagens, né, as fotos, as pinturas artísticas, Jesus devia ser uma pessoa muito alegre, muito brincalhona, muito divertida. Por quê? Nós nunca vimos Jesus para saber como ele é. Mas como ele andava cercado de criança, o que você pode esperar desse ser, né? A meninada, o povo simples corria ao redor dele. Então parecia ser uma pessoa simpática, carismática,
enérgica também, porque soube brigar com quem tinha que brigar. Enquanto personagem histórico, isso é bonito, maravilhoso, mas depois que entrou na dimensão divina, na crença religiosa, eu acho que a gente deveria aceitar o limite, até onde eu posso fazer uma manifestação artística sem brincar com o sentimento dos outros. Veja o exemplo da Le Charlie, né, na França, brincando com a crença dos muçulmanos. O que ocasionou? Provoca raiva. Brincar com a fé dos outros não é brincar, é provocação. Eu sei que tem muita coisa aí para ser discutida, muita coisa para ser explorada, mas deixo aqui, no momento, a minha opinião, tá? Um abraço. Bom, nós tivemos, portanto, aí a participação do Geraldinho Caldo da Lua, aqui de Sete Lagoas, ele que é maestro, que é músico, faz um trabalho maravilhoso nesse campo cultural de Sete Lagoas, merece todo o nosso carinho, merece todo o nosso respeito. E meu abraço, muito obrigado aí, meu abraço especial a você, Geraldinho, pela sua participação aqui no nosso programa Primeira Linha Web Rádio. Mas, para encerrar aqui essas questões da opinião, dessa polêmica que envolve a Mangueira, eu quis ouvir uma pessoa que conhece a Mangueira como ninguém, posso dizer e afirmar isso para você, como ninguém em toda a nossa região. Muito menos na cidade em que ela está, Caetanópolis, muito menos aqui em Sete Lagoas. Vamos envolver aí, talvez até no estado de Minas Gerais, poucas pessoas conhecem a Mangueira, como a Marilene Araújo. Marilene Araújo, que hoje é secretária de Cultura lá da cidade de Caetanópolis. Marilene é uma pessoa fantástica, uma pessoa alegre, carioca, brincalhona, né? A gente sempre teve um envolvimento muito bacana. E eu lembrei, né, do seu carinho pela Mangueira, ela que já trouxe várias vezes em Caetanópolis a velha guarda da Mangueira, a velha guarda sempre esteve presente. Ela é uma pessoa que realmente conhece a Mangueira. E ela tem a sua opinião sobre essa questão do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu dividi em 3 partes o áudio. Eu peço a vocês que prestem muita atenção no que ela vai dizer, que vocês vão entender realmente como funciona e o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Esse áudio ela me mandou do Rio de Janeiro. Ela está no Rio de Janeiro nessa data de hoje, dia 20 de janeiro de 2020. Ela está no Rio de Janeiro. E ela estava, obviamente, com esse interesse de participar conosco pela sua amizade, pelo seu carinho e por ter aí o nome da sua escola de samba envolvida, tá bom? Vamos lá então ouvir o que diz a nossa querida Marilene na primeira parte da gravação. Isso não é uma versão. Eu falei que era a versão. É uma declaração oficial do carnavalesco da escola, entendeu? E se a gente tem que confiar. Eu não estive no barracão da escola, mas se ele está dizendo que ele não vai ofender, que ele não vai macular a imagem, a figura de Jesus Cristo, a gente tem que acreditar. Se você ler a sinopse da escola, você vai ver que ela é muito mais política do que religiosa. Ela quer abordar temas que são bandeiras levantadas pelo socialismo, principalmente no Rio de Janeiro, que isso está muito forte. Então, o problema das classes, né? O problema de riqueza, da má distribuição de riqueza e tudo mais. Você me pergunta se eu sou a favor ou contra, eu sou contra. E tem mais, sou radicalmente contra. A instituição Mangueira, ela não deveria se colocar politicamente dessa forma, com tanta veemência, entendeu? Porque dentro da escola, dentro da sua torcida, dentro dos seus seguidores, existem os 3 segmentos. Tem gente de esquerda, gente de direita, gente de centrão, e a escola não deveria tomar esse partido. Porque ela hoje tem integrantes, inclusive o próprio presidente, que é o Chiquinho da Mangueira, ele levanta uma bandeira socialista, ele é político, ele é um deputado. Então, acho que ele erra quando ele posiciona a Mangueira politicamente. É dessa forma que eu vejo o enredo, é dessa forma que eu estou vendo a Mangueira nos seus ensaios técnicos, e não, de maneira nenhuma, ela abordando a religiosidade de forma tão, sabe, de forma afrontosa. E o tal negócio, eu não vou ter tempo de ir no barracão da escola para ver as alegorias. Minha passagem aqui no Rio de Janeiro está muito, muito rápida.
mas eu vou te passar agora a sinopse, para você dar uma olhada na sinopse, que você vai ver. É um enredo socialista. Ponto. É um enredo de esquerda. Muito mais contra o presidente Bolsonaro do que contra Jesus Cristo. Tá? São as ideologias políticas e não religiosas. Pois é, está aí a primeira parte da colocação da Marilene, ela que é profunda conhecedora da Mangueira, já demonstrando a insatisfação, e nessa segunda parte vocês vão compreender o porquê também dessa insatisfação dela. Ela faz um complemento aqui já nessa segunda parte. Deixa eu falar uma outra coisa também que eu esqueci de dizer e eu acho que tem que ficar registrado. Quando você lê o samba, a letra do Samba da Mangueira, Jesus é o fio condutor, não é? Porque ele é como se ele tivesse voltado, e ele diz que ele é o ser onipresente. Ele está no negro, desempregado, naquela mulher que é Maria das Dores, né, que sofre todas as dores de tudo, do trabalho, da sua casa. São os moleques que brincam pelas ruelas, pelo morro, de uma forma geral. Você entendeu? É ele falando, ele se coloca na posição, na situação de cada um dos que sofrem opressão. Essa é o fio condutor do Samba da Mangueira. Tá? É Jesus falando, ele é a própria escola, ele, sabe? Ele defende as bandeiras, ele é o amor do olhar da porta-bandeira no seu pavilhão. Então, sabe, é dessa forma. Então, por isso que eu digo, por isso que eu coloquei que parece uma oração. É ele falando com dor no coração de tudo que ele vê acontecer com seus próprios filhos. As pessoas, sabe, o brasileiro gosta muito de mimimi, o brasileiro gosta muito de uma fofoquinha. Então, o que eu acho é que as pessoas que estão... O cara que postou um vídeo na rede, o cara é um imbecil. O cara é um analfabeto do samba. Manja nada e resolveu dar pitaco. Então, ele deveria, sabe... ver a sinopse, avaliar a letra, ver o que está dentro da letra, o que a letra quer representar. E não. Tá bom? Pois é, essa foi a segunda parte. Eu queria fazer um adendo aqui às colocações da Marilene. Realmente, se você for observar a letra, raríssimas pessoas irão encontrar ali colocações de forma bem maldosas relacionadas à própria figura do Cristo, né? É colocado realmente, como ela diz, um Jesus diferenciado, se passando por várias pessoas. Nós que somos, eu, por exemplo, sou católico, né? E nós que temos aí o sentimento cristão dentro da gente, estamos sempre atentos, né, a essas questões relacionadas ao profano como sagrado, como diria também, como disse anteriormente o Geraldinho Calda-Lua. Nós estamos sempre atentos e realmente tudo aquilo que ofende, como fizemos agora um vídeo especial sobre a Porta dos Fundos, naquela gravíssima ofensa, onde teria colocado Jesus como gay, nós ficamos sempre atentos, porque a Igreja Católica, o cristianismo em si, não só a Igreja Católica, como a evangélica, como os espíritas, tudo que é cristão tem sofrido perseguição mundo afora, e por que não dizer que no Brasil, que é o maior país cristão do mundo, né? E a Marilene, ela aborda aí sobre essa questão da melodia, da questão da letra. Realmente a melodia é maravilhosa, foi muito bem tocado, muito bem gravado, né? Os cantores fizeram um papel belíssimo, mas quando você parte para as fantasias, como eu coloquei logo no início, quando você parte para as fantasias e pelo que vai vir, o que a gente vai observar, apesar que tem essa promessa aí de que nada vai ofender, pelo que foi apresentado antes, você vê que existe sim uma certa ofensa, onde você substitui algumas imagens sacras pelo profano. Então você não pode confundir as coisas, você não pode fazer isso. O carnaval profano tem feito isso através de outras escolas nos últimos anos, a gente sabe disso, mas infelizmente nós assistimos aí essas agressões já faz tempo. Eu até tenho visto aqui, deixa eu ver, né, algumas opiniões, onde saiu aqui no Jornal da Cidade Online, um folião alertando que desfile da Mangueira se ainda mais ofensivo a cristãos do que na Porta dos Fundos, né? Ele lembrou aqui de vários fatos ocorridos, inclusive naquele em que houve um desfile de uma escola de samba,
onde, né, o demônio estaria aí hostilizando a Jesus em plena Marquês de Sapucaí. Então, o cristianismo vem sofrendo, de certa forma, uma perseguição muito grande, inclusive através do próprio carnaval. Então, a Mangueira, volto a dizer, teve essa infelicidade de abordar esse tema. Se fosse só o tema político, como ela mesmo disse, já estaria errado, mas na minha visão, por colocar aí a figura do Jesus misturando o profano com o sagrado, na minha opinião, não foi legal. Realmente, algumas pessoas polemizam até muito, né? Se tornam extremamente radicais. Mas eu quero, em primeiro lugar, deixar meu respeito ao trabalho que eles fazem. Mas não posso respeitar quando se mistura o profano com o sagrado. Essa é a minha colocação. Mas a Marilene não ficou só aí na opinião dela, não. Ela deixou mais uma opinião para poder encerrar. Ela fez questão, né, de deixar encerramento. A opinião dela é muito bom observar, porque vocês estão ouvindo uma pessoa que está ligada à Escola de Samba da Mangueira. Vamos lá, Marilene. Mara, eu gostaria de complementar a minha análise sobre o enredo da Mangueira, pedindo que as pessoas que estejam com dúvida, que não estejam entendendo, que leiam a sinopse. E aí elas vão ver que o enredo ele é social. E dentro dessa colocação social das mazelas da nossa sociedade, das mazelas, sabe, principalmente das favelas do Rio de Janeiro, e de discriminações raciais e tudo mais, vai ver que é um enredo político. Eu reafirmo, o enredo da Mangueira é um enredo político e não um enredo religioso. A Mangueira, o tempo todo, na sinopse, ela se mostra contra a opressão, contra a desigualdade social, a má distribuição de renda e tudo isso. Então, é dessa forma que tem que ser encarado o enredo da Mangueira. Não como um enredo religioso, sim como um enredo político. A Mangueira hoje tem um posicionamento de esquerda, um posicionamento socialista muito forte. E eu não concordo com isso, de maneira nenhuma eu posso concordar com uma coisa dessa. Mangueira é a escola de maior torcida do país, é a escola que mais sensibiliza a sociedade durante o seu desfile. O respeito que existe sobre as cores da Mangueira, sobre a história da Mangueira é muito grande. E a Mangueira tem que manter a neutralidade, ela tem que ser imparcial. Mostrar um enredo é uma coisa. Se posicionar politicamente, como a Mangueira está fazendo, que é claro que o enredo da Mangueira é contra o governo atual, é contra o governo do presidente Bolsonaro. É o governo, é o atual governo que está sendo atingido pelas colocações da Mangueira. Mangueira não tem. A diretoria da Mangueira, volto a falar, a diretoria da Mangueira, ontem mesmo, no ensaio técnico, na quinta-feira, no ensaio de canto, na quadra, a diretoria da Mangueira foi muito clara se colocando para a escola, que em momento nenhum eles vão abordar o enredo de forma religiosa. Se não vai abordar de forma religiosa, e é coisa que eu acredito, a Mangueira não vai se expor. Aliás, a própria forma que a Mangueira ela está se comportando com esse enredo é uma coisa, historicamente não é a cultura da Mangueira, entendeu? Mas a diretoria atual, ela é de esquerda. E ela está errada, porque ela vai passar e a escola vai ficar. A bandeira da escola, o brasão da escola eles vão ficar, e aí? Vão ficar maculados porque ela tomou, em um determinado momento, ela tomou um posicionamento que não deveria, na minha opinião, sincera, não deveria tomar. Tá? Você olha o enredo, quando fala, inclusive, nas comunidades mangueirenses, do Morro da Mangueira. Importante essa parte. Que é a Vila da Miséria, atravessa Saião Lobatos, Chalé, Pendura-Saia, Buraco Quente. Que a Mangueira ela é considerada um complexo de favelas. O Morro da Mangueira o Morro do Telecro, isso é um complexo de favelas. Então, você vê que vai abordar o quê? Vai abordar a vida dentro da comunidade, dentro de cada uma dessas comunidades. Entendeu? É isso que eu sinto. E agora eu vou falar uma coisa para você, com toda sinceridade. A comunidade da Mangueira abraçou o enredo.
abraçou o samba. Minha opinião sincera é de que o samba, ele é muito bonito, a melodia é linda, é como uma oração. Muito mais grave é o Messias sem arma na mão do que qualquer outra coisa. Não sei, a letra do samba em momento nenhum faz ofensa a Jesus Cristo. Sabe, é uma letra muito bonita. A escola inteira está eufórica, a escola vai entrar para ganhar. E olha, e vai ser difícil tirar esse campeonato da Mangueira. Vai ser muito difícil. Tá? Volto a falar, não concordo com a abordagem política, não concordo com, sabe, se por um acaso a Mangueira tomar a decisão de fazer alguma abordagem religiosa, também não vou concordar. Mas que a escola vai entrar para ganhar, isso aí não resta a menor dúvida, não. O samba é muito bonito. A bateria está dando show. A bateria está, sabe, a escola toda está preparada para ir para primeiro lugar. E vai ser difícil tirar isso dela. Tá bom? Espero que a minha opinião, né, tenha sido de valia para vocês. Um grande abraço, tá? Marilene falando aqui do Rio, Marilene Araújo, secretária municipal de Caetanópolis, secretária municipal de Cultura de Caetanópolis, falando aqui do Rio de Janeiro. E mangueirense. Como costumo me dizer, sou cacique, sou mangueira e Flamengo até morrer. Um grande abraço para você. Pois é, tá aí, portanto, aí a opinião da Marilene, ela que expôs aí de uma forma muito veemente, defensora, logicamente, da Mangueira que é. E eu vou voltar aqui a dizer, realmente, se você analisar em termos musical, em termos de apresentação, em termos de ensaio, em termos de hino, é fantástico, é muito bonito, né? Mas se você olhar para o outro lado das fantasias que já foram apresentadas, se é que eles deram continuidade a isso, o que foi motivo de muita polêmica já, vai ter alguma ofensa ao sagrado, sim. E ela já deixou claro aí também que ela não concorda com ofensa ao sagrado, mas que eles disseram lá na quadra, agora, nessa data de hoje, né, ontem para hoje, de que não vai ter ofensa ao sagrado. Bom, vamos ver lá. Misturar profano com sagrado sempre acaba em desagrado, como diria o Geraldinho, é uma realidade. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria de lembrar vocês, como eu já havia dito, que o nosso programa especial de hoje, apresentando essa série de notícias, nós teremos aqui já no final da nossa apresentação, para que vocês possam assistir aí o que é o enredo da Mangueira. Eu fiz questão de colocar no final, mas para vocês aí poderem acompanhar, poderem avaliar, poder sentir, se não quiserem ouvir pelo nosso canal, que ouça aí através da rede de YouTube, através das redes sociais que o pessoal está distribuindo, o enredo da Mangueira, para que cada um faça aí a sua análise e dê aí a sua opinião. Eu vou deixar em seguida, portanto, aí o vídeo para que vocês possam assistir, né? Para que vocês possam entender do que se passa, já deixando desde já um forte abraço a todos vocês, o meu carinho, o meu agradecimento aí pela audiência. Fiquem com Deus, porque graças a Ele a vida continua e vamos em frente, né? Porque o Brasil precisa da gente. Um abração e até a próxima semana. Fica aí com o enredo da Mangueira, da Escola de Samba Mangueira, desse ano de 2020, para que vocês possam fazer uma análise. Um abraço. Senhor, tenha piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade. Senhor, tenha piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade. Alô, Mangueira, agora é a nossa vez. Vem comigo. Mangueira samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados vazios, tudo do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados vazios, tudo do seu lado e do lado do samba também. Vambora, Mangueira! Eu sou da estação primeira de Nazaré, construído no sangue de um corpo de mulher, mulher que penetra no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado. Meu pai carpinteiro, desempregado. Minha mãe é Maria das Dores, Brasil.
será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo rabejaram o meu povo, os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Favela, pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. Favela, pega a visão, eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. No céu deu pra ouvir o desabafo psicopata da cidade. 41 da justiça esplendor e ressurgindo o portão da liberdade. Mangueira, samba, meu sangue é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados vazios do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados vazios do seu lado e do lado do samba também. Eu sou da estação primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, mulher que milita no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado, meu pai carpinteiro, desempregado, minha mãe é Maria das Dores Brasil. Enxo o suor de quem desce e sobe ladeira, encontro o amor e não encontra fronteira, procura por mim nas fileiras contra a opressão. E no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão, e no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão. Eu tô de pendurado em cordéis convocados, mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo rabejaram o meu povo, os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Pega a visão! Favela, pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. Favela, pega a visão, eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. No céu deu pra ouvir o desabafo psicopata da cidade. 41 da justiça esplendor e ressurgindo o portão da liberdade. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados vazios do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados vazios do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados vazios do seu lado e do lado do samba também. Mangueira, samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados vazios do seu lado e do lado do samba também. Vem comigo, Estação Primeira! Pois é, minha gente. Aí está, portanto, aí, né? Que cada um faça a sua análise. Fique com Deus e muito obrigado.